Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala para gente que o Senhor ama verdadeiramente a todos nós, seu povo. Então, nesta liturgia, queremos acolher essa realidade salvífica para que, integrados em seu amor e em seu perdão, possamos contemplar a eternidade e a glória dos céus. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com muita fé. Então, a primeira leitura está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 13. Caríssimos, o fim de todas as coisas está próximo. Vivei com inteligência e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo, com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda como com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, não estranheis o fogo da provação que alastra entre vós, como se alguma coisa de estranho vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais também exultar de alegria na revelação da sua glória. Então, na primeira leitura de hoje, o autor apresenta orientações fundamentais para a vivência cristã. Ser sóbrio e vigilante, dedicar-se à oração, cultivar o amor mútuo e praticar a hospitalidade são atitudes que devem moldar o cotidiano das leis, o cotidiano dos fiéis. Sua mensagem também traz consolo diante das provações, encorajando os cristãos a encontrarem alegria até mesmo nos sofrimentos, pois estes os unem a Cristo e os preparam para participar plenamente de sua glória. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 11, versículo 11 a 26. Marcos, capítulo 11, versículo 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Então, no Evangelho de hoje, a cena se desdobra em 3 momentos. Primeiro, Jesus amaldiçoa a figueira, um gesto simbólico que denuncia a esterilidade espiritual de Jerusalém, que, embora aparente vitalidade, não produz os frutos esperados.
Em seguida, ao expulsar os vendedores do templo, Jesus assume uma postura profética, revelando que aquele espaço sagrado havia se desviado da sua verdadeira finalidade, ser casa de oração acessível a todos. Por fim, a secura total da figueira manifesta a força da palavra de Jesus, ao mesmo tempo em que ressalta a potência da fé, da oração sincera e da vivência do perdão como pilares da vida cristã. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.